Hoje, no Analisando a Lei, nós vamos tratar de uma das leis mais importantes dos últimos tempos na legislação brasileira. Vamos trabalhar com o pacote anticrime. Uma grande satisfação estar aqui com vocês no nosso programa dominical, comentando a lei. Estou aqui com o Dr. Cleiton Peixer, uma grande satisfação. E hoje, na data de hoje e também na semana que vem, nós vamos tratar do pacote anticrime, uma das leis mais importantes, se não a mais importante dos últimos tempos na legislação brasileira. Dr. Cleiton, sempre muito bem-vindo aqui no nosso quadro. Uma grande satisfação poder estar aqui com vocês novamente e vamos falar então da Lei 13.964, que foi promulgada aí na véspera de Natal, dia 24 de dezembro de 2019. Mudou muita coisa, legislação penal, processo penal, e é um prazer, uma honra enorme poder estar aqui trabalhando um pouquinho mais dessa lei com vocês. Bom, no dia de hoje nós vamos tratar sobre os pontos favoráveis do pacote anticrime à luz da defesa criminal, Então, nós aqui vamos trabalhar com essa ideia do que foi mais favorável à defesa e o que foi desfavorável à defesa. Como vocês viram na chamada, hoje nós vamos tratar de oito questões que, no nosso ponto de vista, ficou melhor para a defesa, trouxe ali um quadro diferenciado para a defesa. Na próxima semana, vamos tratar de 8 pontos desfavoráveis à defesa. É evidente que tem muitos pontos que são neutros, é uma melhoria para todos, tanto para a acusação quanto para a defesa, dentro do direito penal, dentro do processo penal. Não é isso, doutor Cleiton? É isso aí, realmente várias mudanças aí que afetaram a legislação penal, processual e que tendem a melhorar a vida do réu de uma certa forma, que nós vamos comentar hoje, Lembrando, doutor Rodrigo, que o juiz de garantia é uma delas e essa decisão ainda está suspensa, pelo ministro Fux. Então... já está antecipando. Calma. Esse é o nosso primeiro ponto. Muito bem. Então vamos lá. Primeiro ponto favorável à defesa. Qual é o primeiro ponto favorável que está suspenso pelo ministro Fux? Diga aí. Juiz de garantias, Juiz de garantias é uma criação da lei e está suspensa, O ministro Fux suspendeu essa decisão para que possa o judiciário se adequar, e se estruturar e se preparar para que isso possa efetivamente entrar em vigor, doutor Rodrigo? Isso, nós já aqui no nosso canal já comentamos o juiz de garantias, mas é sempre bom dizer que o artigo 3º do CPP foi alterado para criar o juiz de garantias. O que seria o juiz de garantias? É aquele que vai cuidar de todos os assuntos da fase de inquérito, E ele, inclusive, vai reter dentro lá das suas atribuições, todas as provas que foram contidas, que não chegarão para o juiz do conhecimento. O juiz do conhecimento, ele terá um processamento totalmente novo, não influenciado por aquilo que passou na fase de inquérito. Já disse para vocês que em outros países já se adota esse tipo de organização judiciária. E aí vocês podem dizer, por que o ministro Fux então suspendeu, levou isso, Porque, na verdade, há uma dificuldade bastante grande de implementação, do juiz de garantias no Brasil afora, porque, vocês sabem, a organização judiciária é estatal, depende de cada estado, para fazer a sua organização judiciária, e nem todos os tribunais de justiça Brasil afora têm condições imediatas de colocar o juiz de garantias em pronta atuação. Mas por que o juiz de garantias seria um ponto favorável à defesa, na sua opinião, doutor Cleiton? Porque o juiz de garantia vai decidir lá
sobre a liberdade do réu a primeiro momento, uma prova ilícita que foi produzida ali na fase de inquérito policial, né? E isso pode, de uma certa forma, contaminar o processo lá no julgamento, né? Porque aquele juiz que deu a sentença, ou está sentenciando aquele processo naquele momento, foi o mesmo que decretou a prisão lá atrás, por vezes, do réu, né? E isso pode impactar na sentença. Agora, doutor Rodrigo, eu queria que o senhor explanasse, até por conta das dúvidas que todos nós temos, né? Com relação ao processo digital. Porque como se fará isso, né? Como que você vai tirar essa prova, essa fase de inquérito policial do processo judicial para acesso daquele juiz? Porque, afinal de contas, o juiz que vai sentenciar, ele tem que ter a noção ampla do processo, né? Como que isso funciona, doutor Rodrigo? Bom, dentro do processo digital, que é a tendência daqui para frente, e será sempre assim, né? Há formas de bloquear o acesso. Me parece que o juiz, você falou, o juiz precisa ter um conhecimento, mas assim, interessante, o juiz de garantias é que vai decidir se recebe ou não recebe a denúncia. Então ele vai fazer a análise da fumaça do bom direito, que será o suficiente para ter um processo. Vai chegar para o juiz de conhecimento já o processo recebido. Então cabe a ele fazer pura e simplesmente a instrução e o julgamento. E a instrução e o julgamento com base naquilo que foi produzido em juízo. Claro, sempre pensando nas formas que o juiz pode ter o contato com aquelas provas não repetíveis, que são documentos, que são perícias. Então essas o juiz do conhecimento tem que ter acesso, porque elas são feitas uma vez, né? As provas cautelares, as provas antecipadas, essas são feitas uma vez. Mas aquelas provas que precisam ser refeitas em juízo, aí o juiz de conhecimento não terá contato nenhum, será bloqueado. Eu acho que o sistema vai entender aquilo que pode ser passado para o juiz de conhecimento e aquilo que não pode ser passado. Isso então é muito benéfico para o réu, né? Porque nós estamos acostumados ao embate do dia a dia, às audiências de instrução, e você, por vezes, percebe na audiência de instrução que o magistrado indaga o réu justamente sobre aqueles depoimentos que foram dados na delegacia. E ocorre também com as testemunhas. Uma mera homologação. Sim. O senhor falou isso, assim, consta aqui que o senhor falou isso, aquilo outro, blá, 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 blá. O senhor confirma? Aí fica difícil, né? Aí fica Pois difícil. Agora, não tem mais isso. Então, na nossa opinião, o juiz de garantias é uma evolução dentro desse quadro, não é? Isso aí. Muito bem, vale lembrar aqui, apenas um breve comentário, que o ministro Moro foi contra o juiz de garantias, até porque, na minha opinião, o juiz Moro ele trabalhou muito na fase de inquérito, dando decisões, e se agora ele fosse amplamente favorável ao juiz de garantias, ele estaria meio que depondo contra o que ele trabalhou na Lava Jato. Sim, com certeza. Antes, né? Segundo ponto favorável à defesa. Pois bem, o segundo ponto é o acordo de não persecução penal, né? Esse acordo de não persecução penal é realmente uma forma despenalizadora muito, muito interessante, né? Por quê? Porque nós já temos outras formas despenalizadoras, como é o caso da suspensão condicional do processo, a transação penal, outras formas. Mas o acordo de não persecução ampliou esse horizonte, porque desde que o crime não tenha violência ou grave ameaça, desde que o crime não seja da Lei Maria da Penha, desde que o crime não seja juizado especial criminal e que ele tenha uma pena mínima inferior a 4 anos, bastante, hein? Pega um monte de crime aí, pode ser feito esse acordo de não persecução. É uma coisa muito importante, né, doutor Rodrigo, porque hoje a sociedade em geral já tem muita desconfiança daquele que não tem nenhuma notação na sua folha de antecedentes. E aquele que tem, então, acaba sendo praticamente excluído, né? Numa entrevista de emprego, num certame aí nas empresas privadas, com certeza aquele que tem alguma anotação criminal vai ficar para trás e não vai conseguir a vaga, né?
Não, isso é verdade. E o acordo de não persecução encerra o processo sem julgamento do mérito, né? Então é uma forma de evitar a criminalização excessiva, né? Das pessoas ficarem marcadas, como o Dr. Clayton disse. Então isso é muito favorável, já está sendo aplicado, mesmo para fatos anteriores, é uma norma processual penal, se aplica a fatos anteriores. E veja, a lei diz que o acordo de não persecução é antes do recebimento da denúncia ou queixa, mas eu já tenho casos concretos aqui no escritório, nós temos, né, em situações de processos que já começaram, o juiz já recebeu a denúncia, mas como o caso se enquadra no acordo de não persecução, isso já está sendo aplicado amplamente, né? Muito bem. Terceiro ponto favorável à defesa. O terceiro ponto favorável é aquele que o juiz que tomar conhecimento da prova ilícita não pode julgar. Uma pequena mudança no artigo 157 do CPP, mas ao nosso ver um ponto extremamente importante. Por quê? Quando se anula um processo, tem que se refazer os atos posteriores àquele ato que estava nulo. Então, refaz os atos. Muito bem. Só que, muitas vezes, aquilo que estava no processo e que se tornou ilícito, porque foi anulado lá atrás, então se tornou ilícito para cá, continua nos autos. E o juiz tem o conhecimento daquilo, percebe o que tem aquilo, mesmo a prova que já não é mais válida, né? E isso pode influenciar o julgamento. Isso tem que ser desentranhado, né, para que o juiz não tome conhecimento, não é isso? Isso foi o que nós falamos há pouco com relação lá ao juiz de garantias, né? Que tem que ser um juiz de garantias e o outro que vai julgar o processo. Então, aquele que vai fazer a instrução não deve saber daquilo que foi produzido na fase de inquérito policial para basear a sua decisão, né? Então é muito importante isso. E também não deve tomar conhecimento daquilo que foi anulado durante o processo. Né? Afinal de contas, palavras ditas e ouvidas não tem como voltar atrás, né? Então, de uma certa forma, inevitavelmente o magistrado iria, né, se basear mesmo naquela prova ilícita que foi produzida. Mesmo tendo ele a imparcialidade, não deixa de ter visto aquela prova, né? Com certeza. Quarta questão favorável à defesa. Qual que é? A quarta é a cadeia de custódia, doutor Rodrigo. A cadeia de custódia, pessoal, a cadeia de custódia alterou o artigo 158 do CPP, né, que trata da prova pericial, né, a partir do artigo 158 do CPP tem a prova pericial, para criar a cadeia de custódia. O que é a cadeia de custódia? Já falamos aqui também no nosso canal, mas a cadeia de custódia, ela cria 10 etapas para que uma perícia seja uniformizada no Brasil. Então perceba, como que são feitas as perícias atualmente? Elas são feitas de acordo com o que cada órgão, né, responsável pela perícia entende por fazer. Não, vamos preservar o local, vamos pegar isso, vamos pegar esse material, nesse plástico, naquele outro. A cadeia de custódia, ela criou um procedimento que deve ser padrão para todas as perícias, não é? 10 etapas, né? Desde o reconhecimento de um vestígio lá até chegar ao descarte daquele material. É muito interessante. E por que isso é favorável à defesa? Isso é favorável à defesa porque nós percebemos nesses 25 anos de advocacia que as perícias, muitas vezes, elas não são satisfatórias, não são bem feitas, né? E na medida em que há essa uniformização, se a perícia não seguir esse padrão, a tendência é que essa prova seja considerada invalidada, né? E isso, claro, pode favorecer a defesa. Então fica a ideia aí da cadeia de custódia, né? O quinto ponto absolutamente favorável à defesa já existia no processo penal, mas não estava na lei ainda. Qual que é o quinto ponto, doutor? O quinto ponto é a prisão preventiva só a requerimento. Porque o quinto ponto era a audiência de custódia. E por isso que eu disse que ela já estava sendo aplicada. Então, vamos lá. E aí a prisão preventiva só a requerimento não estava sendo aplicada. Verdade.
Então, quinto ponto favorável à defesa, que na verdade já estava sendo aplicado, mas que não constava no Código de Processo Penal. O doutor Cleito conhece muito bem esse quinto ponto. Qual é o quinto ponto? É a prisão preventiva. Não é a audiência de custódia. É que eu vi aqui. Não, tá aqui, ó. Cadeia de custódia, audiência de custódia. Quinto ponto favorável à defesa, que na verdade já era aplicado, não é? Mas que não estava no Código de Processo. O doutor Cleito conhece muito bem esse quinto ponto. Qual é esse quinto ponto, doutor Cleito? É a audiência de custódia. Né? Mas não tinha já audiência de custódia? Como é que é isso? Então, ela não é implementada em todo o nosso país ainda, né, doutor Rodrigo? Nós temos um país aí de dimensões continentais e nem todo... Em todos os lugares, né? Aplicavam, porque era assim um aconselhamento do Conselho Nacional de Justiça, né? Agora faz parte da lei e agora tem que ser implementado em todo o país. Sim, né? Aqui em São Paulo já temos há algum tempo e temos atuado bastante, né, nessa área, né? E o nosso cliente acaba indo preso no final de semana, alguma coisa, e está lá, em 24 horas você vai ter que estar na audiência de custódia, no plantão, vai ter um juiz lá para decidir as hipóteses lá do 310 do Código de Processo Penal. Muito bem, então, antigamente o que acontecia? 310, em 24 horas o delegado mandava o flagrante para o juiz podia relaxar, converter em prisão preventiva ou conceder a liberdade provisória. Com a audiência de custódia, o réu estará presente e o juiz, olho no olho do réu, analisando, não vai se fazer prova na audiência de custódia, mas analisando a legalidade da prisão e olhando bem para o réu, para suas características, isso tem uma chance grande de soltura. A experiência tem mostrado que aumentou o número de liberdade provisória e relaxamento com a audiência de custódia. Sim, com certeza. E além do que, o juiz pode avaliar ali logo em 24 horas, né, se o réu não sofreu agressão, se o réu não foi submetido a tratamento desumano, alguma coisa assim, porque inevitavelmente em 24 horas, se isso ocorrer, vai estar visível, né? Então o juiz tem condição de, se for o caso, inclusive até relaxar uma prisão em flagrante, né? Bom, também temos aqui no canal, né, um vídeo tratando da audiência de custódia, que é extremamente relevante, né, para todos nós, para a atuação da advocacia de uma maneira geral, né? O sexto ponto também tem a ver com essa questão de prisão. É uma pequena alteração, mas uma alteração favorável à defesa. Esse sexto ponto é a possibilidade do juiz decretar a prisão preventiva só a requerimento. Ele não pode mais decretar a prisão de ofício. O artigo 311 foi alterado. Diga um pouco sobre isso, doutor Cleito. Ou seja, da mesma forma que lá na audiência de custódia, né? Agora, o juiz, para decretar uma prisão preventiva, tem que ouvir o Ministério Público e tem que ouvir a defesa. Não basta só estar presente os requisitos ali, que ele não pode mais de ofício, tem que ser ouvido o MP. E isso, como eu disse há pouco, já acontece na audiência de custódia, porque quando você manda o preso para a audiência de custódia, ali o Ministério Público se manifesta e depois é dada a palavra à defesa, para que possa argumentar, né, o caso de liberdade provisória, por exemplo, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Bom, eu, enquanto escrevente, na época de escrevente, vi juiz decretar prisão preventiva de ofício, né? Por exemplo, quando ele achava que a vítima estava sendo ameaçada, ou a testemunha ameaçada. E às vezes nem o MP fazia esse tipo de requerimento. O juiz lá na hora já fazia esse juiz, já mandava prender, né? Hoje não pode mais. Hoje o MP é que tem que requerer, o delegado de polícia nas suas atribuições é que tem que requerer, uma mudança favorável à defesa, porque, claro, inibe muito mais a possibilidade de prisões, né? Sétimo ponto favorável à defesa. Dá uma olhadinha, o que é? O sétimo ponto é a fundamentação da prisão preventiva a cada 3 meses, né? Ou seja, muitos dos réus estão presos preventivamente, estão sendo assistidos, por exemplo, pela Defensoria Pública, que tem um volume enorme de processos, né? E por vezes o defensor público recebe
tanto processo, e o volume é tão grande que ele acaba não podendo dar conta. E essa alteração veio beneficiar muito o réu, porque o juiz agora, independente do requerimento do Ministério Público ou da Defesa, tem que analisar os requisitos da prisão preventiva a cada 3 meses. Nós fizemos um vídeo aqui, né, sobre uma decisão do juiz muito famoso no Brasil, que é o braço da Lava Jato no Rio de Janeiro, que é o Dr. Marcelo Bretas, em que ele aplicou exatamente essa regra, soltando lá uma ré, né, por conta dessa ideia da prisão preventiva ser analisada a cada 3 meses. Então voltou para ele 3 meses, falou, já não persistem mais os motivos, né? E acabou soltando. Então isso é muito, muito interessante, a defesa também. E chegamos ao 8º ponto favorável à defesa, né? Esse 8º ponto alterou o CPP em dois capítulos, aliás. Qual que é o 8º ponto? O 8º e último ponto dessa aula é a nulidade por falta de fundamentação. Bom, já a Constituição Federal, no artigo 93, inciso 9, tratava da necessidade de fundamentação de qualquer decisão judicial, né? Então a Constituição é a lei maior, só que agora de forma explícita. Tanto o capítulo que trata da prisão preventiva, quanto o capítulo que fala das nulidades, mais precisamente o artigo 564 das nulidades, foi acrescido de um 5º inciso. O artigo 564 sempre teve 4 incisos e agora tem um 5º inciso, que haverá nulidade por falta de fundamentação. Fundamentar não é repetir a lei, não é, por exemplo, vai decretar a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Isso não é fundamentação, isso é o que está na lei. Tem que dizer o que naquele caso concreto, não é que aquela prisão é necessária para garantir a ordem pública. A fundamentação é, assim, um instrumento do devido processo legal, um instrumento democrático, para que a gente tenha certeza do porquê das coisas e a gente enfrenta grandes dificuldades na vida prática, né? Isso vem a acrescentar na defesa do réu, né, a impossibilidade de arbitrariedades, né? O doutor Rodrigo sabe que tivemos processos aqui no escritório que decretada a prisão preventiva, assim, em audiência, sem qualquer fundamentação legal, e você mostrando documentos para o juiz que o seu cliente naquele momento não podia comparecer, porque estava hospitalizado, com fotos no WhatsApp, e mesmo assim, eu particularmente escutei numa audiência de instrução, doutor, junta seu documento lá no habeas corpus, porque eu já estou decretando a prisão preventiva. Então, isso é arbitrariedade que ocorre no dia a dia, na prática da advocacia criminal. E isso vem garantir um pouco mais a defesa que se tenha, né, uma decisão justa. E se for para prender seu cliente, que prenda, mas desde que tenha motivos. Não aleatoriamente, né, doutor Rodrigo? Com certeza. A fundamentação é essencial, né? Para tudo na vida. Tudo a gente precisa fundamentar. Mas o juiz, né, que está ali trabalhando com a vida das pessoas, a liberdade das pessoas, ele precisa ter uma fundamentação concreta em todos os seus atos, né? Muito bem. É uma grande satisfação estar aqui com vocês, né? A gente pede para que vocês, se possível, deixem o like, né? Que ajuda a informar o YouTube que aqui nós estamos produzindo alguma coisa essencial. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber novas notificações e lembre-se sempre, todo domingo estaremos aqui no Comentando a Lei. Um grande abraço para todos vocês. Uma satisfação, um grande abraço, até a próxima.